Ainda falando sobre o texto de Terry Ingleson, até dar continuidade e adentrar o texto de George Collier, que é arte, ele também faz um apontamento que a literatura ela não tem uma finalidade prática imediata. Por exemplo, quando você lê um manual de um remédio, quando você lê um livro sobre instruções de primeiro socorro, aquela escrita que tem uma função também, se a gente for pensar, a bula de um remédio, um manual de primeiro socorro tem uma função imediata de fazer com que você tenha uma ação, mas a literatura em si, as obras literárias, o conteúdo, as questões que eles fazem nós, pessoas, refletirmos a partir da vida, das questões sociais, desses problemas sociais, dessas pessoas que são marginalizadas, os negros, as mulheres, como ficam à margem da sociedade, e inúmeras questões, até questões existenciais. Por que estamos no mundo? Quem eu sou? A literatura também, as obras literárias também abordam isso, também chamam o leitor para refletir a partir disso. Então, ele fala que ela não tem uma finalidade prática em si, nesse sentido de você ler, você já desenvolve uma ação, mas que as obras literárias também têm essa função, como função, fazer o leitor ele refletir a partir da sua realidade e quem sabe até tomar uma atitude. Também ajuda o leitor a ter esse senso crítico sobre a sua própria realidade, a questionar muitas questões que são tidas como normais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como, por exemplo, a questão da fome, de pessoas que são taxadas como marginais porque querem ser, e não pensar também dentro da ideia do naturalismo, do realismo, essas escolas literárias que tinham como projeto visar uma sociedade melhor. Então, eles tinham uma crítica muito grande à burguesia, que era o que? Essa classe média que estava em ascensão, que vivia de aparências, mas que não via que tinha muitos problemas ao seu redor na sociedade e que também eram muito moralistas, mas que na realidade não estavam com esse moral toda para achar que o mundo estava perfeito, e eles eram muito individualistas também. Hoje em dia ainda existe muita gente individualista, independente de classe social, mas também pensar, sim, a função da literatura, ela não tem uma função imediata, mas ela tem uma função tanto para fazer a gente, por exemplo, um meio da gente se distrair. Quando você lê um romance por prazer, por fruição, para fazer você se distrair muitas vezes dessa realidade que se torna meio pesada, que se torna um tanto problemática também. Então, um meio de você fugir dessa realidade, você, através da sua imaginação, também visitar inúmeros lugares e ter contato com diferentes situações, inclusive se pensar a partir de um personagem convivendo diferentes situações. As obras literárias nos permitem isso, mas também nos fazer também enxergar as questões da realidade, que muitas vezes passam despercebidas pela gente. Então, a literatura, as obras literárias, elas também ajudam nós, leitores, a desenvolver a nossa capacidade como ser humanos de enxergar o outro, esse olhar a partir do outro, a alteridade, a questão de você se sensibilizar com a dor do outro e também incentivar com que você não só reflita essa realidade, mas também a partir desse senso crítico que ela lhe estimula, também fazer com que você tenha uma ação, não se torne uma pessoa passiva diante desses problemas. Então seria o ponto. Ele fala também, que agora eu já vou unir a George Collier, ele fala também, lembra que eu havia falado que essa ideia de ficção e fato como algo real, histórico, depende muito do ponto de vista, não só com relação ao leitor, mas também de uma época. Por exemplo, uma determinada época,
vamos dizer assim, na determinada época, como eu havia falado sobre a Carta de Pero Vaz de Caminhas, que ele é um documento histórico, mas que hoje é considerado literatura. Então, ele tem esse traço factual no sentido de ter sido realidade, ter sido escrito num momento em que teve a chegada dos portugueses no Brasil e foi descrito esse momento. Então, é um documento histórico, mas que se torna literatura. Então, se torna literatura no sentido que é ficção, mas não é ficção só no sentido que é mentira, porque ele é baseado em algo real, mas ficção no sentido que é algo que nos faz pensar, nos faz refletir a partir da realidade. O que é que a gente pode tirar da Carta de Pero Vaz de Caminhas? Que quando esses portugueses vieram para o Brasil, eles tinham uma visão muito do índio como se fosse um sujeito muito pacífico, como se fosse um sujeito que você manipulava e que você facilmente enganava eles. Então, até na visão da carta, passa-se a ideia que os portugueses tinham, na cabeça deles, estavam ajudando os índios, porque eles vieram com ouro, vieram com muitas mercadorias, sendo que, na realidade, os índios foi quem ajudaram os portugueses, porque quando eles chegaram, eles passavam dias e dias nas embarcações. Muita gente morria nessas embarcações. E quando eles chegaram, foram os índios que recepcionaram eles, deram comida também, e ensinaram eles também a se manter e sobreviver naquele novo ambiente. Em compensação, os índios muito curiosos foram também meio que se interessando pelaquela tecnologia, aqueles meios que não eram tão avançados, mas eram avançados para aquela época com relação a esses homens brancos. Em compensação, o homem branco ele foi se aproveitando disso para tirar as coisas do índio. Vindo que eles tinham ouro, vindo que eles tinham pedras preciosas, então já foram pegando esses meios para enriquecer, e o índio achando que eles estavam fazendo bem a eles. Só que na visão deles, eles que estavam fazendo bem para os índios. Inclusive até a crença dos índios, a religião que eles tinham de ver tudo a natureza como entidades, né, divinas. Enquanto os portugueses queriam impor a fé cristã, a fé católica aos índios. Então é um ponto também a gente refletir também, não ver esse documento apenas como história de ficção no sentido que é mentira, mas também refletir, entender o que é que essas obras literárias têm a dizer. Então não é só a forma, é o conteúdo. O conteúdo também é importante, o tema que essas obras elas trazem, nos fazem refletir a partir daí até da ideia da nossa identidade. Então, é muito importante a gente pensar nisso. E ele fala também, dentro dessa ideia, desses pontos de vista de ficção e fato, que o que é considerado literatura a partir da obra literária, pode mudar de acordo com o tempo. Porque lembra que tem o julgamento de exclusão que Antônio Companhão vai falar? Então, esse ponto de vista do que é literatura por um determinado período histórico, por um determinado grupo de pessoas pode mudar, até porque Theo Hendrito, ele é marxista. E ele já tem até uma visão que ele já dialoga com o desconstrutivismo. Então, ele não vê a literatura e o cânone literário como um sistema fechado, embora de certo modo ele seja, apesar que outras obras ao longo do tempo elas foram sendo incluídas como obras clássicas da literatura. Eu lembro do exemplo que eu trouxe da Jane Austen, no período que ela escrevia, ela não era valorizada, o que ela escrevia não era visto como literatura, mas com o passar do tempo ela foi conquistando seu espaço. E eu vou enfatizar os possíveis motivos a partir de George Collins. Então, essa visão, essa opinião, ela muda com o tempo, a partir do olhar do leitor e também devido a outras circunstâncias. Ele é marxista no sentido que tem um materialismo histórico. Então, a história ela não está definida. Se hoje Shakespeare, ela até fala isso, se hoje Shakespeare é considerado um autor consagrado da literatura, pode haver um tempo futuro que ele não seja tão valorizado e pode surgir outras obras
pode haver outras obras como os best-sellers, se a gente for pensar em Harry Potter, que para muitos críticos literários, teóricos, Harry Potter é um best-seller, é muito vendida, a escritora dela, de Harry Potter está muito rica, rica não, bilionária, e daqui a pouco, se duvida, ela vai estar trilionária, porque Harry Potter virou inúmeros filmes, e ainda tem uma continuidade desses filmes, e até de outros livros, só que com outras perspectivas, então ela se torna muito... E é um livro que já tem disponível, obras que já estão disponíveis no Ler Livros, já está disponível para você baixar, até nesse caráter das obras clássicas já tem mais de 100 anos, que os direitos autorais permitem que sejam divulgados para fins de consulta, para fins de pesquisas acadêmicas, que as pessoas têm acesso, porque tem os direitos autorais que os escritores, eles concedem às editoras para publicar os seus livros. Então não vai estar disponível em toda a plataforma da internet, mas quando já tem, esse cara já passou 100 anos, já tem um certo período, então ele já pode ser digitalizado e disponível para quem quiser ler. Tem essa questão, que o olhar no tempo, no espaço do leitor também muda. E ele vai falar que tem até um exemplo de um professor que ele, para testar os alunos, que eram mais ou menos de classe média, que foi até no período onde as ideias dos formalistas russos e a concepção que se tinha de literatura do texto literário estavam muito em alta. O que é que ele fez? Ele pegou obras consagradas da literatura e